E agora vamos iniciar a conferência A Relação entre Saúde, Comércio e Propriedade Intelectual, que será ministrada pelo representante da Secretaria de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, Dr. Henrique Moraes, e moderada por Alejandro Gerardi, da OPS Argentina, a quem convido a vir aqui para o palco. Bem, o Dr. Alejandro é médico e especialista em saúde pública e epidemiologia, trabalhou 20 anos na OPS, OMS, com vários destinos no continente americano, é professor, diretor, ex-professor de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade da República do Uruguai, com 20 anos de docência, com pós-graduação em saúde pública. Foi diretor de hospitais e centros assistenciais públicos e privados, assessor da Direção-Geral da Saúde, foi diretor adjunto de epidemiologia e coordenador dos programas prioritários de saúde do Ministério da Saúde do Uruguai. O Dr. Henrique Moraes, que convidamos para vir aqui, é diplomático de carreira e atualmente trabalha na Secretaria de Planejamento Diplomático do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Entre 2010 e 2012, atuou na Delegação Permanente do Brasil frente ao Mercosul, em Montevideo. Anteriormente, entre 2007 e 2010, trabalhou na Missão do Brasil frente à União Europeia em Bruxelas, Bélgica. Aí tratou questões de propriedade intelectual, além de realizar o acompanhamento dos trabalhos da Organização Mundial do ANAS. Entre 2004 e 2007, atuou em Brasília, na divisão de propriedade intelectual do Itamaraty, onde realizou o acompanhamento, entre outros, os debates na Organização Mundial da Propriedade Intelectual e da compreensão sobre a diversidade biológica na OMC. Bem, convido agora o senhor Henrique Moraes para começar a sua conferência. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aos organizadores, dizer que, pessoalmente, é um grande prazer participar de uma conferência com o perfil dessa conferência, que eu acho que trata de um tema importante a partir da ótica de uma região que tem uma atuação importante e de uma perspectiva importante, que é a relação entre saúde e propriedade intelectual, que é um tópico que claramente ganhou muita notoriedade, digamos, nos últimos 15, 20 anos, como todos nós sabemos e já tivemos ocasião de começar a discutir. Evidentemente que o tema que eu fui solicitado a falar, relação entre saúde, comércio e propriedade intelectual, é um tema enorme, eu poderia passar horas e, evidentemente, eu nem teria a capacidade até para falar algo decente e com substância por todas essas horas. Tão amplo é o escopo. Então, evidentemente, eu tenho que acotar, né, como se diz em espanhol, limitar um pouco o foco e a abordagem desse assunto. Para fazer isso, então, eu resolvi escolher uma abordagem dessa relação entre saúde, comércio e propriedade intelectual que eu acho que é bastante atual. E ela é uma tentativa de entender como que, hoje em dia, o regime da propriedade intelectual afeta, limita, condiciona a formulação ou a própria preservação, manutenção de políticas públicas de saúde. Esse próprio enfoque que eu escolhi, ele também é amplo. Então, na verdade, eu vou ter que fazer uma aproximação adicional, ou seja, vou ter que limitar mais, porque, de outra maneira, eu ficaria falando aqui platitudes que todos nós já sabemos e eu acho que seria muito pouco útil para uma apresentação como essa. Então, eu resolvi
puxar a análise para um campo onde eu tenho uma maior familiaridade, que é o da negociação internacional. Então, o ângulo do qual eu vou abordar o assunto é o ângulo dos mecanismos negociadores, o estado atual, tendências que eu vejo na negociação, no cenário internacional de negociação, na área de saúde, comércio e propriedade intelectual. E, evidentemente, que, ao fazer isso, eu me valho da minha experiência alguma experiência como negociador brasileiro na área de propriedade intelectual, mas também, já que faz uns 3 anos que eu não me ocupo diretamente de propriedade intelectual, uma espécie de análise que eu faço hoje, já com algum distanciamento direto, distanciamento do dia a dia, do cotidiano da propriedade intelectual, uma análise que eu faço do cenário da política internacional, que, de alguma maneira, pode trazer inputs para entender melhor a relação entre saúde, comércio e propriedade intelectual. Evidentemente que aqui eu estou falando de algo que são análises e avaliações pessoais, não necessariamente tudo que eu expuser reflete necessariamente a posição do governo brasileiro. Bom, nós, a partir de ontem, começamos a tratar as diversas exposições que nós ouvimos ontem, abordaram diversos ângulos disso que eu estou chamando de mecanismos negociadores. Eu aqui não vou me ocupar de falar da substância do acordo TRIPS e do espaço político, ou das flexibilidades, ou como usar. Não é o meu intento nessa apresentação. Ao contrário, como eu falei, eu quero lançar algumas ideias sobre qual é o cenário político e negociador que nós estamos possivelmente enfrentando hoje. Dessa ótica, ontem nós já abordamos, as apresentações de ontem abordaram de forma muito competente alguns dos desafios que, de certa maneira, já estão mapeados, já são bastante trilhados. A professora Susan Sell, por exemplo, ontem abordou o tema de form shifting, ou seja, quando negociações passam de um regime para outro regime. Isso efetivamente é uma realidade que não deixa de nos acompanhar. Nós abordamos também como que normas de propriedade intelectual afetam o regime de saúde por meio de acordos de livre comércio. E ontem, muito en passant, também foi mencionado uma espécie de desafio que digamos, pouco exposta à luz, mas que é uma grande realidade, que é a exportação de regulamentações pela via da cooperação técnica. Um dos nossos colegas ontem lembrou que é comum que programas de cooperação técnica, por exemplo, entre examinadores de patente, tenham por objetivo, talvez não confessado, exportar formas e métodos e guidelines de análise de patentes de países europeus para outros países, ou dos Estados Unidos para outros países. Esses são desafios que estão aí, são importantes, têm que ser enfrentados. Mas a minha ideia hoje é ir um pouco mais adiante e tratar de desafios adicionais, ou seja, eu não pretendo abordar diretamente form shifting, acordos de livre comércio, nem cooperação técnica. Eu quero tratar de outros desafios que, digamos, estão, de alguma maneira, ligados ao que se convencionou chamar, ou ao que caracteriza a chamada governança global, que é um termo que nós vamos olhar um pouco mais de perto, mas são tendências do cenário político atual que, de certa maneira, já afetam o regime da saúde no âmbito internacional, ou que podem vir a afetar. Eu estou falando, então, de desafios que são adicionais àqueles desafios que nós já abordamos a partir de ontem, form shifting, acordos de livre comércio e exportação de regulamentações pela via da cooperação técnica. Ou seja, o que eu vou falar hoje são desafios que são simultâneos e que acontecem em diferentes níveis dos desafios que nós viemos tratando desde ontem. O retrato que eu quero passar é basicamente o seguinte: o que eu vou falar aqui é algo que já está acontecendo em áreas que podem afetar a saúde, ou que estão acontecendo em outras áreas da, entre aspas, governança global, que podem vir a afetar, de alguma maneira ou de outra, no futuro, o regime da saúde pública. Ou seja,
A minha ideia é tentar levantar, mostrar algumas tendências da, entre aspas, governança global, de mecanismos negociadores da governança global, que ou já afetam ou podem vir a afetar a saúde pública. Mas tudo isso que eu vou falar acontece simultaneamente a tudo isso que nós falamos ontem, ou seja, é um mundo extremamente complexo, exige uma quantidade de recursos humanos, financeiros, de toda ordem, que são, evidentemente, difíceis para países em desenvolvimento deter, porque são coisas que acontecem sem parar, um pouco como nós falamos ontem, 24 horas, inovações de toda ordem aí aparecendo para, de alguma maneira ou de outra, avançar interesses de quem tem mais recursos sobre aqueles que, mesmo não tendo tantos recursos, às vezes obstaculizam iniciativas de países que têm mais recursos. Então, basicamente, a mensagem é, nós vamos tratar, e eu vou na verdade, agregar um pouco mais de complexidade ao quadro que todos nós sabemos não é fácil, ou seja, a vida realmente não é muito fácil e eu não vim aqui para facilitar. Eu, infelizmente, vim compartilhar com vocês algumas angústias, mas que eu acho que é importante que nós tenhamos presente, porque nós, enfim, é a vida, é a realidade que nós temos que enfrentar, nós como países em desenvolvimento. Muito bem. Esses desafios adicionais que podem afetar a elaboração ou a preservação de políticas de saúde pública, como eu mencionei, são desafios que são, digamos, trazidos pelo que se convencionou chamar de governança global. Governança global como se diz em português, é um saco de gatos, é um lugar onde se coloca, é um termo sob o qual já se colocou as mais diversas características e aspectos, ou seja, é um termo muito amplo. O que eu estou considerando como governança global e que aspectos do que se convenciona chamar governança global eu estou enfocando para os fins dessa exposição? Eu quero destacar da governança global os seguintes aspectos. Nós estamos falando, sobretudo, de mecanismos informais de decisão, ou seja, nós, tradicionalmente, todos nós, como formuladores de política, somos formados e, tradicionalmente, gastamos a maior parte do nosso tempo tratando do que acontece em organizações tradicionais, digamos assim, ou formais, OMC, Organização Mundial do Comércio, Organização Mundial da Saúde, e por aí vai. São mecanismos que, de alguma maneira ou de outra, já têm um funcionamento formalizado. A gente sabe quem atua em nome do país, já sabe como coordena posições, tudo é, de alguma maneira, já rotineirizado, quase burocratizado. O que eu estou chamando de mecanismos típicos da governança global são é isso, o tradicional, mas também o novo, o informal, ou seja, em que essas formas, esses procedimentos com os quais nós estamos acostumados a lidar são subvertidos, quer dizer, um cenário diferente, sem uma lógica que nos é tradicional e familiar. Esse é um aspecto. O segundo é que nós estamos tratando também, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, com uma maior interação entre Estados, mas também atores não estatais. Evidentemente, no campo da saúde, nós sabemos o papel e a relevância dos doadores na condução política de regimes de saúde, mas esses são apenas um exemplo de atores não estatais. Nós estamos trabalhando com vários atores estatais, para bem ou para o mal. E, aqui é um dado que eu quero apenas apresentar, descrever, sem julgar se é bom ou se é ruim. Mas é um dado da realidade da governança global. E um terceiro aspecto que eu quero enfatizar também, dentro do que eu estou chamando, do que eu estou destacando da governança global, é que nós estamos trabalhando também com mecanismos que, além dos mecanismos tradicionais, multilaterais, one country, one vote, todo mundo senta na mesa, uma tendência que se acentua, ela não é nova, mas ela se acentua, que é para que decisões sejam cada vez mais tomadas dentro de foros, eu vou usar um termo da moda, mas que eu acho que descreve bem, que são minilaterais, ou seja, dentro de clubes. Clubes em que alguns países adotam decisões que depois viram regras multilaterais. De novo, eu não estou aqui reivindicando que o minilateralismo seja algo novo, isso sempre houve de uma forma ou de outra. O que é novo, me parece, é a escala, é a quantidade e a importância que esses mecanismos minilaterais ocupam hoje em dia. Bom, então esse é, digamos assim, o marco, os conceitos com os quais eu quero fazer a minha apresentação. Antes de começar, uma rápida
também palavras sobre o contexto no qual nós trabalhamos, nós que somos formuladores de política nas mais diversas áreas. Hoje em dia, eu vou falar uma obviedade, mas que eu acho que é importante para situar o meu argumento. Dizer que alguém é formulador de política de saúde é algo que é muito pouco preciso. Talvez há 30, 40 anos atrás fosse fácil de dizer qual é o que está na job description de um formulador de política de saúde. Hoje em dia, quem trata com saúde, assim como quem trata com, sei lá, comércio, ou com propriedade intelectual, ou com segurança, ou com meio ambiente, envolve conhecer saúde, segurança, todas as áreas, porque há um imbricamento, há uma inter-relação tão grande de áreas que é impossível e talvez inútil, ou certamente inócuo, ineficaz, ter uma visão voltada só para a sua área. A pessoa acaba facilmente sendo obsoleta, se tornando obsoleta. Então, o contexto no qual nós trabalhamos, ou nós devemos abordar políticas de saúde, é um contexto caracterizado por uma proliferação de regimes, ou seja, e aqui, evidentemente, eu repito, é uma obviedade, eu estou falando algo que todos nós já sabemos. Não basta eu saber de saúde, eu tenho que saber também de propriedade intelectual, eu tenho que saber de meio ambiente, tenho que saber de migrações, enfim, rotas aéreas, enfim, N assuntos. Agora, o que, apesar dessa inter-relação crescente de áreas, de alguma forma, os marcos normativos, as disciplinas, ainda são temáticas. Então, nós temos a Organização Mundial do Comércio, nós temos ainda a Organização Mundial da Saúde, que tem as suas normas. Nós temos, eu vou falar daqui a pouco, a Organização Mundial de Aduanas, que tem as suas normas. Cada uma tem o seu regime para certos assuntos, e cada uma vê os assuntos, não só o seu, mas o dos outros, da sua ótica. Ou seja, as regras com as quais nós estamos tratando, elas são vistas de uma maneira monotemáticas. Então, a saúde é talvez um mau exemplo, mas o comércio, a Organização Mundial do Comércio vê questões de saúde da ótica do comércio. Foros ambientais veem as outras questões da ótica ambiental. A Organização Mundial de Aduanas, sobre a qual eu vou falar, vê temas como saúde da ótica da aduana. E isso é um grande problema, porque nós temos uma proliferação de regimes, cada um olhando o mundo desde a sua perspectiva exclusivamente, e nós não temos ninguém em cima arbitrando. Então, isso, evidentemente, nos leva a uma situação de uma certa cacofonia. E, de novo, eu não estou aqui falando nada que seja novo para ninguém. Isso é uma realidade com a qual todos nos defrontamos. Isso gera uma consequência, e essa consequência é o que eu mencionava antes. É impossível tratar unicamente de saúde. Se eu sou um formulador de políticas de saúde, eu tenho que tratar de saúde, comércio, meio ambiente, segurança, defesa, e por aí vai. Então, esse é o contexto no qual nós estamos trabalhando. Quer dizer, é um contexto que é muito mais complexo do que eu imagino, 30, 40 anos atrás, em que eu poderia, confortavelmente, tratar de saúde e era uma caixinha fechada com muito poucos poros. Hoje em dia, a realidade não é mais assim. Bom, que desafios adicionais são esses que eu quero destacar nessa apresentação de hoje? E aqui eu paro um pouco para dizer o seguinte. Evidentemente, eu acho que uma função adequada de uma conferência como essa minha, que começa o dia de hoje, é fazer uma visão panorâmica, digamos, que faça com que a gente reflita sobre o que está acontecendo de uma forma talvez mais panorâmica, ou do que pode vir a acontecer, ou seja, pensar, ver tendências para que nos faça pensar. Eu acho que essa é a melhor forma de começar um dia carregado de apresentações como o de hoje. Então, ao tratar dos desafios adicionais, que eu estou chamando de desafios adicionais, eu não vou querer entrar em grandes detalhes, a minha ideia é mais apresentar uma espécie de fotografia, uma visão mais global do que ou eu sei que já está acontecendo pela minha própria experiência, ou eu acho que é possível que venha acontecer na área de saúde, porque eu vejo que em outras áreas da governança global, essas tendências já são realidade. Bom, o primeiro desafio que eu acho importante nós nos darmos conta é a de uma certa um movimento na direção de foros formais ou políticos para foros informais ou técnicos. O que eu quero dizer com isso? Foros políticos, para mim, são foros em que são organizações ou instituições que permitem que sentem na mesa
representantes de todos os interesses afetados sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, se eu for tratar de propriedade intelectual, mas isso afeta a saúde, é um foro no qual não só o delegado que cuida de comércio, mas também aquele que cuida de saúde está sentado. Ou seja, em que a posição de um país ela possa ser informada por todas as perspectivas daquele problema. Ou seja, é um foro que, na sua composição e no seu funcionamento, permite a cada país olhar o problema não só daquela ótica temática, comércio, mas da ótica de todas as perspectivas e que permita ao país uma decisão melhor informada, que ele saiba exatamente os custos para a sua política, em geral, do que está sendo discutido ali. Bom, esses foros políticos, bem ou mal, eu sei que há problemas, ninguém nega isso, são foros como a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, as organizações internacionais em geral, aquelas organizações em que, nos últimos anos, a gente geralmente associa a estagnação, formalidades, imobilismo, ou seja, onde não se decide, basicamente. Essa é a narrativa, que esses foros políticos são foros politizados demais e que, por isso, as coisas não avançam. Agora, eu não vou traçar aqui um juízo de valor, se isso é bom ou ruim, se a participação política, e por política, de novo, eu quero dizer a participação que permite a visão global dos problemas, ela é boa ou ruim? Eu, pessoalmente, acho que é boa, mesmo que isso tenha o custo de tornar mais lentas as decisões. Mas há uma espécie de migração ou movimento no sentido de esvaziar esses foros, e aqui, de novo, eu não estou falando nenhuma novidade, isso é óbvio, uma constatação que nós facilmente fazemos, para foros mais, digamos, técnicos. O que eu quero dizer por foros técnicos? São foros que, em geral, reúnem apenas experts, ou seja, um foro em que se caracteriza, que pode, inclusive, ser uma organização internacional formal, mas que, no seu funcionamento, ele, de uma maneira ou de outra, o ticket de entrada é ter uma expertise, é ser um funcionário da aduana. Quem não é da aduana, não senta. Um foro que trate de um assunto técnico, que a própria tecnicalidade do assunto, de alguma maneira, exclui a participação de quem é não técnico. E todas as discussões são empacotadas em tecnicalidades, ou seja, como se o problema fosse exclusivamente técnico e só pudesse ser visto da ótica técnica, ou seja, como se não houvesse outras perspectivas que pudessem, ou outros regimes, ou outras áreas que pudessem se ver afetadas, né? E o que eu estou chamando de foros técnicos também são foros em que os problemas são, e os temas, as normas, as decisões, são abordadas exclusivamente da ótica daquela expertise, sem se importar para os efeitos sobre outras áreas. Aqui eu vou dar um exemplo. Não, antes duas indagações para refletir antes de chegar no meu exemplo. Pessoalmente, eu acho, no mínimo, discutível que um assunto possa ser abordado e que um assunto se preste à abordagem exclusivamente técnica, ou seja, que um assunto não tenha repercussões em outras áreas ou que não possa ser lido de uma forma política. Evidentemente, eu não estou dizendo aqui que, se nós tivermos um problema de saúde, nós temos que ir para um curandeiro, para um medicine man. Não é isso. A expertise é fundamental. Mas o meu ponto é que criar foros exclusivamente compostos e em que os tomadores de decisão são exclusivamente experts, sem abrir a possibilidade de ouvir outras perspectivas que podem ser afetadas, eu acho que isso é algo artificial. E, longe de ser algo que prima pela qualidade técnica, isso é uma decisão política. Criar foros em que os tomadores de decisão são exclusivamente técnicos e impedir a participação de não técnicos é algo político, não é algo técnico. E, de novo, eu não estou aqui querendo desprezar a técnica, eu estou aqui querendo argumentar que é inevitável, e eu vou depois argumentar que isso é fundamental para países em desenvolvimento, sempre examinar os problemas de uma perspectiva mais ampla, porque as implicações, e sobretudo no mundo de interdependência de regimes como o atual, essas implicações sempre vão existir. Bom, eu vou dar um exemplo de foro técnico para vocês a partir da minha experiência pessoal, e que, na verdade, foi uma experiência que me chamou muito a atenção para
isso que eu estou considerando uma tendência, essa migração para foros técnicos. Eu não vou, evidentemente, entrar em grandes detalhes, mas depois, na hora das perguntas, se quiserem, eu posso abordar com mais informações. E é uma experiência que aconteceu na Organização Mundial de Aduanas, na época em que eu servia como delegado brasileiro em Bruxelas, em que se criou um grupo de trabalho chamado Secure. Secure é um acronym, é uma sigla para basicamente alguma coisa que eu não me lembro, é uma coisa enorme, mas é um nome muito bonito, assim, com um grande apelo mercadológico, mas que basicamente dizia standards para melhora da qualidade da atuação aduaneira, algo do gênero. Era uma palavra muito, era uma sigla que atraía atenção. O que é esse grupo Secure? Quando eu cheguei em um rápido parêntese para um depoimento pessoal, quando eu cheguei em Bruxelas, a chefe, a minha embaixadora, ela me disse: olha, Henrique, então tu já tens um background em propriedade intelectual, vais continuar acompanhando propriedade intelectual aqui, a agenda da União Europeia de propriedade intelectual. Mas como essa agenda está meio parada, tu também vais te ocupar dos trabalhos da Organização Mundial de Aduanas, que é um tema técnico e ninguém dá muita bola, porque afinal de contas é muito difícil de entender. Eu fui. Eu me lembro que uma das primeiras reuniões eu cheguei, era uma reunião do Grupo Secure, chegou um papel do Grupo Secure antes da reunião, e era uma novidade, eu não sabia, pouca gente sabia, na verdade. Eu comecei a olhar, o papel era um documento que ia ser examinado na reunião da qual eu ia participar, era a segunda reunião, isso era setembro de 2008, se não me engano. E o documento ele claramente tinha o formato de um tratado, eram draft articles, propostas de artigos com melhores práticas aduaneiras. E uma coisa que me chamou a atenção, imediatamente, lendo o texto, ainda que de uma forma diagonal, foi que essas best practices que eles estavam sugerindo tinham uma série de práticas que iam muito além do Acordo TRIPS, que me chamou muito a atenção, porque antes de chegar em Bruxelas, eu acompanhava de perto, como diplomata brasileiro, a partir de Brasília, as conversas, as negociações e os trabalhos da OMC, Organização Mundial do Comércio, da OMP. Eu nunca tinha ouvido falar nada disso da OMA. Eu tinha certeza que ninguém em Genebra sabia disso. Me chamou muito a atenção que aparecesse algo tão ambicioso, num foro tão clandestino, digamos assim, do ponto de vista da propriedade intelectual, nenhum demérito às pessoas que compõem a OMA, que são de excelente qualidade, mas me chamou muito a atenção que algo tão ambicioso e tão politicamente sensível pudesse sorrateiramente avançar e ser proposto num foro como a OMA. Então, esse grupo, que, a propósito, ele era composto, pelo menos no início, por funcionários de governo, praticamente todos funcionários de aduana, representantes da indústria farmacêutica, todos os detentores de direitos de propriedade intelectual, de uma maneira ou de outra, estavam representados. E algumas organizações, como o OCDE, todo mundo tinha assento lá. E eu me lembro que, quando eu cheguei, a primeira reunião, eu sabia que eu ia ter um trabalho difícil, porque, ao perceber que as discussões no grupo estavam avançando quase que burocraticamente, ou seja, ninguém discutia a sensibilidade política do que estava sendo discutido, eu imaginei, olha, vai ser um trabalho difícil, mas isso não pode avançar. E depois eu vou detalhar um pouco mais o que foi feito, mas esse caso me mostrou claramente que exemplos como a erosão de flexibilidades do TRIPS que estavam sendo propostas sob esse pacote de melhores práticas só aconteciam porque a Organização Mundial de Aduanas era vista como um foro técnico. Não, ali são questões aduaneiras, não tem questões políticas sendo tratadas ali. Essa experiência me mostrou claramente que isso é uma falácia, né? E que é preciso ter uma atenção, sim, para foros técnicos. Então, essa é uma primeira, entre aspas, tendência que eu detecto, digamos, na governança global, que já afeta a propriedade intelectual. Esse trabalho do Grupo Secure foi devidamente, digamos, contido. Essas melhores práticas foram suspensas. O trabalho não avançou. Eu vou falar um pouco mais de por que não avançou mais adiante, mas ele não avançou. Mas essa migração de foros formais para foros técnicos ou informais é uma tendência. O caso da Organização Mundial de Aduanas mostra que claramente isso acontece em propriedade intelectual. Pode estar acontecendo nesse exato momento, nós não sabemos. E que, enfim,
pode se multiplicar, mas certamente é o que acontece também em outras áreas da governança. Um segundo desafio, e aqui eu vou ser mais breve, é o talvez de um certo desprezo dos foros multilaterais em benefício de foros minilaterais. Evidentemente, aqui, como eu falei no início, não há nenhuma novidade em falar de minilateralismo. Afinal de contas, por exemplo, a OMC tem acordos que eles chamam de plurilaterais, em que só alguns países são signatários. Os próprios acordos de livre comércio, de uma maneira ou de outra, são foros minilaterais, ou seja, envolvem alguns países, não todos. O que me parece que é mais novo é a escala com a qual, a frequência com a qual esses foros pretendem que as suas decisões sejam, entre aspas, multilateralizadas. Tá? Eu, pessoalmente, eu devo dizer a vocês, eu não conheço nenhum exemplo ainda em propriedade intelectual desse tipo de mecanismo. Mas na área médica, o ICH, me parece que é um exemplo, esse foro que envolve alguns países. O Brasil é observador hoje em dia, não participa da deliberação, mas é um foro claramente minilateral e que, acima de tudo, ainda envolve a indústria, ou seja, a composição é muito peculiar, particular. Mas é um foro cujas deliberações claramente têm a pretensão, e acontece, que se comunicam e acabam virando norma também de países que não são partes, que não participam do processo decisório. Então, isso é algo que me parece que é uma tendência. E me parece que é uma tendência porque em outras áreas da governança global isso é uma realidade. Na área de lavagem de dinheiro e de financiamento contra o terrorismo, vocês já devem ter ouvido falar do GAFI, que claramente é um foro minilateral que tem dentes ainda. Eles têm... Brasil e Argentina são os únicos países da América do Sul que fazem parte, mas, de uma maneira ou de outra, quase todos os países do globo se veem forçados a adotar as deliberações sobre lavagem de dinheiro e sobre combate ao financiamento ao terrorismo. Porque o GAFI, o Financial Action Task Force, tem mecanismos que fazem isso. Eu não estou aqui traçando um juízo se essas deliberações do GAFI são boas ou ruins. Eu quero examinar a parte, digamos, mecânica. O que esse mecanismo pode nos dizer sobre uma tendência que pode acontecer em propriedade intelectual. Na área bancária também, nós todos já ouvimos falar de Basileia I, Basileia II, Basileia III, que são normas que regulamentam alguns aspectos da atividade bancária que são deliberados por alguns países e que, de uma maneira ou de outra, são multilateralizadas, via FMI, enfim. Ou seja, aqui nós temos claramente algo que já existe em outros campos da governança global, que pode vir a ser um desafio para nós que cuidamos de saúde e propriedade intelectual. Como é que a gente lida com essa situação que é tão complexa, especialmente países que têm poucos recursos humanos em desenvolvimento, pouca expertise, como somos nós, os países em desenvolvimento? Claramente, isso é algo que é interessante. É interessante como essas buzzwords, essas palavras da moda, elas surgem e desaparecem, né? Então, governança global claramente é uma dessas palavras que tem, um desses termos que tem um apelo enorme. Como globalização teve, ainda tem, e outras palavras, nova ordem, enfim, a capacidade de criar conceitos é enorme, é sem fim. A governança global não deixa de ser um deles. Ela efetivamente descreve algo que existe, e algo que, em parte, é novo, mas claramente tem um quê de apelo mercadológico por trás disso. É um processo, evidentemente, que é liderado por países desenvolvidos. E, de novo, aqui eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas são os países desenvolvidos que colocam em prática, que criam essas tendências e que disseminam no campo, digamos, ideacional, que é bom, que isso é algo moderno, que é assim que tem que ser. Então, por exemplo, uma narrativa que é muito frequente olha, a governança global ela impõe desafios extremamente complexos, o mundo é muito complexo. Organizações como a ONU, a Organização Mundial do Comércio, não estão adaptadas para isso. Você vai encontrar toneladas de literatura dizendo exatamente isso. E, de fato, o mundo é complexo. E, de fato, a ONU, a OMC, o FMI, são instituições que, de uma maneira ou de outra, têm que passar por uma atualização, um adornamento. Agora, o que se perde ao passar dessa situação para o que se propõe, ou seja, foros técnicos, foros informais, foros excludentes? Porque é disso que se trata.
As duas, entre aspas, tendências que eu mostrei são tendências que são excludentes. Quando eu passo de um foro multilateral, ou foro político, para um foro técnico, eu estou excluindo quem não tem expertise. É uma forma muito sutil de excluir. Eu excluo, digamos, aquele que é o ignorante, aquele que não consegue acompanhar, que não domina a tecnicalidade. Isso é uma forma muito elegante, sutil de excluir. Mas é uma exclusão como é uma exclusão criar um clube com meia dúzia de países que vão deliberar regras para o resto do mundo. Quer dizer, então, nós temos que ter isso presente. Bom ou ruim, eu não estou aqui pregando que nós devemos acabar ou combater. É a realidade, nós temos que lidar com ela. Como é que nós, países em desenvolvimento, lidamos com ela? Bom, evidentemente que a solução mais fácil, e aqui eu tomo de empréstimo algo que a professora Susan Sell falou ontem, me parece que o mais fácil é não dormir, ou seja, ficar constantemente acordado e atento às iniciativas que são infinitas, que vão vir, foros multilaterais, narrativas de que o mundo, as organizações internacionais estão estagnadas, são incapazes de tomar decisões. Essa seria a solução mais fácil, mas eu acho que não seria algo muito prático. Mas existe uma forma de não dormir que me parece, talvez não seja uma solução, mas é uma forma de enfrentar melhor os desafios que nós estamos enfrentando. E a chave é coordenação entre formuladores de política, em dois níveis. Coordenação doméstica em cada um dos nossos países e coordenação entre os nossos países. Eu vou abordar cada um deles rapidamente, antes de concluir. Coordenação doméstica. Uma das... Aqui eu vou puxar um pouquinho, só uma fuga para uma narrativa, digamos, acadêmica. Uma das leituras do que acontece hoje em dia é de que foros como a ONU, Organização Mundial do Comércio, são foros que estão muito presos a práticas e formalidades do passado, diplomáticas, essa protocolo, firulas, como a gente diz em português. Isso gera pouca flexibilidade, pouca capacidade de adaptação aos problemas e pouca capacidade de resposta a problemas. Nós temos que acabar com isso. Essa é uma narrativa, sobretudo, que vem empacotada dentro de uma linha teórica, que é a linha das redes de reguladores, Transgovernmental Networks. Então, a ideia é, vamos deixar de lado esses foros, ou pelo menos dar a eles o seu lugar devido, que é um lugar de pouca relevância. O futuro está em reunir reguladores de estados e, eventualmente, de setor privado ou da sociedade civil. Eles conhecem os assuntos, eles não têm formalidades, sabem dos assuntos, vão direto ao ponto, se conhecem, há uma socialização entre eles. Então, a melhor forma de lidar com problemas é entregar para esse pessoal, exclusivamente. Vamos, como se diz, desagregar o Estado. Ou melhor, o Estado está desagregado, ou seja, a atuação externa dos Estados, ao contrário, nessa narrativa, ao contrário do que tradicionalmente acontece, ou seja, via coordenação interna e atuação, digamos, coerente, convergente do Estado com uma voz, isso não atende aos propósitos e aos desafios de hoje em dia. O Estado tem que ser desagregado. Cada agência faz a sua atuação externa. O que, evidentemente, essa narrativa deixa de falar é como é que essas várias agências vão conversar entre si, elas têm que conversar entre si, porque, senão, quem perde é a coerência da política pública. Por exemplo, se a aduana pode fazer a política externa aduaneira, e se isso prejudica a política de genéricos, quem cuida da política de genéricos tem que saber o que está acontecendo na aduana. Então, ao desagregar o Estado, ao pregar, talvez... É evidente que essa é uma realidade, mas a narrativa a qual eu me refiro, ela vai além, ela é normativa também, ela prega essa desagregação. A desagregação do Estado como um objetivo, ela gera uma cacofonia, ela gera a possibilidade de que agências sejam capturadas e que políticas públicas sejam, como a política de genéricos, por exemplo, sejam afetadas por algo que se discute num foro aduaneiro, por exemplo. Então, é preciso olhar essa realidade. Que é uma realidade, eu não quero aqui dizer que a desagregação do Estado, que se chama de desagregação do Estado, é algo ruim, eu acho que é algo inevitável, mas é preciso lidar com ela. E essa sobreposição, esse overlapping de regimes que há no mundo, a aduana tratando de temas de saúde,
faz com que nós, que fazemos política, que somos formuladores de política, quase que sempre sejamos surpreendidos. De onde é que vai vir o próximo desafio? Quem é que poderia dizer que a política de genéricos, o comércio internacional de medicamentos genéricos, poderia ser afetado por uma decisão aduaneira? Quem poderia prever isso? E, sei lá, talvez hoje em dia, bom, um pouco depois, ou simultaneamente, na verdade, é o que estava acontecendo na OMA, a União Postal Universal também tinha uma agenda de propriedade intelectual. Quem poderia prever que o pessoal do Correio iria tratar de propriedade intelectual? Então, isso é natural num ambiente de complexidade como o que nós estamos vivendo, em que os regimes tratam de tudo, só que da sua perspectiva. Então, países como os nossos têm que, de alguma maneira, lidar com isso. Uma forma de lidar com isso, como eu menciono, é a coordenação doméstica, melhorar a coordenação doméstica. Ou, usando para tomar de empréstimo a expressão que eu usei há pouco, tentar reagregar o Estado. Ou seja, de alguma maneira, possuir ou criar dentro dos nossos estados, governos, mecanismos de diálogo entre pessoas que têm atuação externa, mas que, de uma maneira ou de outra, o seu trabalho pode afetar políticas dos outros órgãos. Ou seja, é preciso reagregar o Estado. Eu vou dar um exemplo também da minha experiência pessoal, mas do qual eu muito me orgulho. O Brasil, na área de propriedade intelectual, possui o GIPI, G-I-P-I, que é o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. É um fórum no qual praticamente todos os stakeholders no governo, mas também podendo ser aberto a outros stakeholders, participam, discutem, coordenam posições, ou seja, de uma maneira ou de outra, nós, no Brasil, tentamos, nem sempre é possível, o caso da OMA nos pegou de surpresa, por exemplo, mas, na medida do possível, tentamos atuar coordenados, ou seja, para que todos os órgãos do governo saibam o que está acontecendo no mais amplo escopo possível do cenário internacional. E a ideia de reagregar o Estado, curiosamente, é uma guideline, ou vamos usar uma best practice, que, de certa maneira, já existe. Nesse texto esse texto que eu estou mostrando para vocês é uma recomendação que, de certa maneira, propõe justamente isso, que os Estados se equipem de mecanismos para justamente garantir coerência regulatória, evitar duplicação de esforços e, sobretudo, não se deixar levar, não cair, digamos, no perigo da desagregação do Estado. Curiosamente, essa recomendação que eu coloco aqui é uma recomendação da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ou seja, que é um clube de países ricos, como nós sabemos. Quer dizer, os países da OCDE estão atentos para essa realidade de desagregação, mas eles não caem nessa história de que a desagregação é o caminho. Não, eles sabem que é preciso reagregar o Estado, mitigar os efeitos dessa desagregação. Essa é uma recomendação recente que foi adotada pelo Conselho da OCDE, mas que surgiu do trabalho da agenda da OCDE sobre cooperação regulatória internacional. Quer dizer, eu não estou aqui tentando dizer que o que nós estamos fazendo é algo que só nós, países em desenvolvimento, devemos fazer. Não, isso eu acho que é uma necessidade de todos os países que atuam, de uma maneira ou de outra, nesse cenário fragmentado, complexo e multinível da governança global. Bom, saindo do nível doméstico e olhando para o nível da coordenação entre países em desenvolvimento, ela evidentemente é muito importante. Aqui eu não vou ler, eu só coloquei na tela. Em 2009, a ONU elaborou um documento justamente abordando a questão da saúde global, da perspectiva da política externa. Mas justamente partindo da constatação de que o regime de saúde estava sendo esfacelado e fragmentado por outros regimes que, de uma maneira ou de outra, estavam encroaching upon, estavam comendo pelas beiradas, digamos assim, como se diz em português, o regime de saúde. Então, era preciso dar coerência à ação externa em saúde para evitar que o regime de saúde perdesse a sua importância e o seu caráter importante. Algumas das recomendações desse documento vão justamente nessa linha, de que é preciso melhorar a coordenação e o diálogo entre foros que, de uma maneira ou de outra, cuidam de saúde, em outros regimes que seja.
No caso específico da Organização Mundial de Aduanas, onde eu trabalhei, foi fundamental trabalhar e criar uma coalizão de países em desenvolvimento. Foi graças à criação de uma coalizão de países em desenvolvimento, para a qual nós, Brasil, contamos muito com a ajuda do South Center, do Centro-Sul, em Genebra. Foi por isso que os esforços de tentar impedir o avanço dessa agenda secure funcionou. Mas foi, sobretudo, e esse eu acho que é o grande desafio, tentar pegar essas questões que são técnicas e enquadrar essas questões para uma linguagem que seja compreensível. O que está em jogo aqui? E o que está em jogo, nós dizíamos, por exemplo, o comércio de genéricos, que com recomendações como essas, que a OMA estava propondo, pode ser afetado. E não deu outra. Alguns meses depois, aqueles episódios na Europa aconteceram, e aí a própria Europa se sensibilizou, talvez seja por isso, entre outros, que o ACTA não avançou no Parlamento Europeu. Eu me lembro que, como diplomata brasileiro em Bruxelas, eu mencionava muito esse exemplo do Secure, porque muitas das regras aduaneiras que estavam no Secure estavam também no ACTA. E esse argumento sensibilizava muito os europarlamentares, porque era uma forma de mostrar isso aqui que está sendo discutido na Organização Mundial de Aduanas, que está sendo proposto no ACTA, que está na legislação europeia, na verdade, tem um efeito brutal. Logo depois, com esses casos concretos, esse efeito se tornou realidade. Bom, para encerrar, o que é ISAGS, ou ISAGS, como um foro que reúne formuladores de políticas de saúde pública da América do Sul? Que papel que ele pode ter nisso? Cabe a vocês e aos ministros decidirem. A mim cabe dar um palpite, a título totalmente pessoal. Eu acho que o ISAGS supre uma enorme lacuna na medida em que fornece um espaço para que os formuladores de política de saúde possam saber o que está acontecendo no mundo todo. Ele, de alguma maneira, multiplica as antenas, porque não é só o Brasil, a Argentina, o Suriname, a Guiana que está participando, somos todos nós que conversamos e dialogamos para dizer isso está acontecendo, isso é importante. Então, nós multiplicamos as, digamos, antenas, nós multiplicamos, de certa maneira, eu acho, conseguimos não dormir, porque como nós somos 12 países, são 12 pessoas que, de certa maneira, se revezam no sono e que ficam atentas para o que está acontecendo. Isso é fundamental. Um outro ponto que eu acho que pode ser fundamental também, de novo, uma perspectiva pessoal, é que nossos países têm diferentes domínios de expertise do que está acontecendo. E se nós sentamos numa mesma mesa, nós compartilhamos isso. Ou seja, se para um país algo pode ser, não, isso aqui é algo técnico, outro pode dizer, não, isso aqui não é só técnico, isso tem uma consequência A, B, C, D. E isso é muito importante para formular políticas em nível regional e para sensibilizar os países. Enfim, eu acho que é uma possível agenda de trabalho, evidentemente, ambiciosa. Não é fácil, não é um trabalho fácil, mas eu acho que o ISAGS, como nenhum outro órgão, está na posição privilegiada de tentar atuar nessa direção. Acho que é muito importante. Eu reitero, a cooperação entre países de desenvolvimento é muito importante. Ouvir perspectivas como a minha, ou seja, eu não sou um formulador de política de saúde, mas eu trabalho em áreas que, de uma maneira ou de outra, podem ter impacto. Trocar informações é muito importante para que nós tenhamos o que eu acho que é fundamental para poder navegar nesse mundo de hoje, que é a visão o mais global possível, porque os desafios vêm de lugares onde a gente menos espera. Muito obrigado.